Seja bem-vindo a esse canal do YouTube, eu sou Pedro Rosa, médico psiquiatra. Este vídeo é extremamente importante, este é um vídeo crucial, este é um vídeo em que eu vou mostrar os mecanismos através do que os fatores do modelo de 5 fatores, cada um dos 5, se expressa em psicopatologia, seja para os transtornos de personalidade, seja para os transtornos mentais. A ideia de usar o modelo de 5 fatores, digamos, como um hub central desse novo paradigma, o centro, a partir do que se articula outras áreas muito importantes de estudo, fazendo assim um modelo pluralístico e relevante, sim, depende desses mecanismos. Por muitas décadas o modelo de 5 fatores ele foi descritivo, mas a explicação, o mecanismo era algo que não havia sido identificado até então. A gente sabia que os fatores e suas facetas se relacionavam com muitas questões importantes para nós, da saúde mental, sejam sintomas, sejam desfechos sociais, sucesso acadêmico profissional, casamento, mas também transtornos mentais como depressão e ansiedade. A questão aqui é que não estava claro os mecanismos pelos quais isso acontece, mas hoje está e este é o tema deste vídeo. A ideia é que o modelo dos 5 fatores é capaz de explicar a personalidade, explicar os mecanismos através dos quais as tendências inatas que a gente tem, as tendências temperamentais, interagem com o ambiente e constituem a nossa personalidade e constituem a psicopatologia. Constituem a psicopatologia dos traços de personalidade mal adaptativos, dos transtornos de personalidade e dos transtornos mentais. E, ou seja, a gente tem um cenário onde justamente, através de 5 fatores, neuroticismo, extroversão, conscienciosidade, amabilidade e abertura, apresenta-se para nós os transtornos mentais. Ou seja, em termos de neuroticismo, o que a gente tem é o mecanismo de emocionalidade negativa e reatividade aversiva às emoções. Então, além de serem pessoas que têm uma tendência maior de apresentarem emoções negativas, emoções desagradáveis, existe uma tendência dessas pessoas a reagirem a essas emoções de uma maneira aversiva, de uma maneira em que entendem que essas emoções são ruins, que elas devem sumir, que elas devem desaparecer e que, inclusive, que a própria pessoa é uma pessoa ruim por ter tais emoções. Ao longo do tempo, o indivíduo desenvolve estratégias adaptativas de gerenciamento dessas emoções que a gente pode, grosso modo, descrever como estratégias de esquiva. Isso vai acontecer a cada modo para cada emoção negativa, tristeza, medo, ansiedade, vergonha, culpa, raiva e assim por diante, de forma que ao longo do tempo isso é constituído em padrões de funcionamento. Ou, a depender do contexto, o indivíduo tem uma propensão em determinado contexto, surge uma expressão específica dessa reatividade aversiva com esquiva das emoções. E esse é o mecanismo pelo qual o neuroticismo desenvolve uma depressão, transtorno de ansiedade e assim por diante. Isso é muito claro, já muito bem conhecido para transtorno de pânico, em que o paciente adquire uma reatividade aversiva a certos fenômenos físicos, de forma que isso se dispara um alarme, o ataque de pânico é um alarme, e o indivíduo entende que isso é de enorme risco e faz uma série de estratégias mal adaptativas para evitar que isso aconteça de novo. Pois bem, hoje a gente também sabe que isso acontece em outras instâncias de surgimento de emoções negativas, como depressão e assim por diante. Não é o objetivo do vídeo falar um por um, mas a ideia é mostrar, ou seja, a reatividade, a relação que a pessoa estabelece com as próprias emoções é o mecanismo pelo qual uma tendência temperamental a ter mais essas emoções se apresenta de maneira mal adaptativa em transtornos mentais. Extroversão é um outro dos fatores que tem muito a ver com emoções positivas e agregação social. Aqui a gente está falando de sensibilidade à recompensa. O indivíduo tem uma sensibilidade maior à recompensa, tende a ter mais emoções positivas constitucionalmente. A gente sabe que essa é uma tendência, e tem alguns estudos que mostram uma relação disso com estados de mania, de hipomania bipolar. Isso não é uma área tão bem esclarecida. Ou seja, a gente tem esses mecanismos claros, mas certamente ainda tem muito a ser estudado por esses mecanismos. Não é uma coisa que está
absolutamente delineado. Porque a gente precisa de um modelo sensato sobre o qual a gente possa constituir novas hipóteses para que novos estudos sejam gerados. E esse modelo aqui é muito apropriado para isso. Voltando aqui à extroversão, o polo, seu polo oposto, e que a gente chamaria até mais de distanciamento do que de introversão, tem menos emoções positivas. E aqui a gente tem uma dimensão super importante, mas muito negligenciada da psicopatologia, que é a anedonia. Redução de prazer com atividades cotidianas, redução de recompensa. Esse é um construto transdiagnóstico, ainda que seja um critério muito importante para o diagnóstico de depressão, também acontece em muitas outras condições clínicas. Acontece em transtorno de uso de substância, acontece em diversos transtornos de personalidade, e é algo que foi negligenciado, inclusive porque estava lá guardadinho no meio de depressão e ficou de canto. Na hora que a gente organiza a psicopatologia, a gente consegue ver melhor aquilo que realmente tem uma relação com o sofrimento, tem uma relação com transtornos mentais. Aqui é um ponto claro, uma sensibilidade maior ou menor pode gerar aqui ou a recompensa ou a rejeição, pode gerar aqui psicopatologia, como eu descrevi nesses dois polos. Conscienciosidade, por sua vez, é um domínio, um dos grandes fatores aqui do modelo dos 5 fatores, que tem a ver com a expectativa de performance e com uma dificuldade de priorizar valores de longo prazo. Aquela pessoa com baixa conscienciosidade tem uma dificuldade em priorizar valores de longo prazo. No fundo, esse é o mecanismo pelo qual essa tendência de personalidade se manifesta na psicopatologia, como, por exemplo, dois grandes exemplos aqui, transtorno de uso de substância e TDAH. Pacientes com TDAH tipicamente procrastinam a realização de atividades e têm dificuldade em jogar para frente certas gratificações em prol de objetivos que sejam importantes para si. Muitas pessoas, mesmo que tenham objetivos, que tenham interesses, que tenham motivações, elas têm dificuldade em colocar isso na praxis do cotidiano, na prática ali do cotidiano, porque estão toda hora com dificuldade para jogar para frente o prazer e deixar de procrastinar as atividades cotidianas. Ou seja, no fundo o que a gente tem aqui é um construto que tem essa relação com outros transtornos mentais. E veja que eu não falei aqui de transtornos de personalidade, ainda que tenha a ver com apresentações patológicas de personalidade, que também tem uma tendência, muitas vezes, de dificuldades de tratamento. A bem da verdade é que os nossos tratamentos, muitas vezes, eles são exigentes para os pacientes. A gente pede que os pacientes realizem tarefas. A gente coloca para os pacientes a necessidade de não ceder a prazeres imediatos em prol de objetivos a longo prazo. Se o paciente tem uma tendência, muitas vezes, a não conseguir fazer isso, o paciente pode ter dificuldade em seguir o tratamento. Ou seja, a gente precisa avaliar sistematicamente conscienciosidade nos nossos pacientes, para a gente propor intervenções. Não somente o tratamento TDAH, mas ter conversas claras sobre essa característica de personalidade e providenciar psicoeducação. Mas veja que esse é um construto esquecido no modelo categorial. Ele é esquecido no modelo categorial não porque os profissionais não saibam que ele existe, ou porque não se reconhece a sua importância, simplesmente porque é difícil de encaixar isso no modelo categorial. Ou seja, na hora que a gente avalia do nosso paciente, já temos 3 aqui: o neuroticismo desse paciente, a extroversão desse paciente, a conscienciosidade desse paciente, a gente já está descrevendo uma pessoa de uma maneira bastante abrangente, entendendo por que ele tem apresentações mal adaptativas e organiza para a gente um tratamento abrangente. A amabilidade, por sua vez, que fica naquele eixo de amabilidade, antagonismo, em inglês é agreeableness, é um termo melhor. Esse termo amabilidade, ele é um pouco ruim, né? Tem a ver com apego. Apego é um aspecto fundamental do desenvolvimento do ser humano. Haverá um vídeo sobre a teoria do apego. É impossível compreender o ser humano sem uma perspectiva de apego, que pode ser mais ou menos aderida às teorias tradicionais do Bowlby, mas a ideia aqui é que apresentações de apego inseguro ou desenvolvimento mal adaptativo do apego ao longo do tempo vai trazer ou uma apresentação de amabilidade excessiva ou uma apresentação de antagonismo excessivo. E a gente vai precisar dimensionar isso. Quanto que o nosso paciente confia nas pessoas? Como é que é a situação interpessoal desse paciente? Como é que ele lida com o outro? Como é que ele
lida com desavença, como é que o indivíduo constrói a perspectiva de respeito pelos outros seres humanos, como é que a pessoa constrói uma perspectiva de respeito por si próprio, como é que é a compaixão desse indivíduo em relação ao outro, como é que é a compaixão desse indivíduo a respeito de si próprio. São todos construtos que são fundamentais para a descrição de um ser humano. E a gente vai ver especificamente no modelo categorial atual onde é que isso está. O que a gente vê a gente encontra essa descrição principalmente no transtorno de personalidade antissocial, mas isso é uma parte ínfima do apego, isso é uma parte ínfima de uma compreensão de mecanismo de apego na produção de psicopatologia. A personalidade antissocial reside num extremo de antagonismo. Existem apresentações muito importantes de apego que não podem ser perdidas na prática clínica, mas que podem acabar não sendo enxergadas devidamente simplesmente porque a gente está esperando que a gente só avalia compaixão, a gente só avalia empatia, quando a gente está ali cogitando que o paciente tem um transtorno de conduta ou um transtorno de personalidade antissocial. Isso é um reducionismo dramático da importância das relações interpessoais e desse mecanismo específico de apego. É claro que existem terapias voltadas para isso, existem tratamentos específicos organizados para aspectos interpessoais. A terapia de mentalização, a própria DBT faz isso. Abertura à experiência, né? Abertura a coisas novas, a ideias, a estética e assim por diante. Abertura tem a ver com permeabilidade à experiência, o quanto que o indivíduo assimila, ele recebe novas informações. A gente sabe que uma expressão adaptativa de permeabilidade à experiência são as apresentações psicóticas. Então a gente está aqui, não dá para a gente deixar de colocar onde é que está posicionado no modelo dos 5 fatores os sintomas psicóticos, né? Os transtornos como a esquizofrenia e assim por diante, né? Então, no fundo, a gente consegue dessa forma, então nós vamos precisar avaliar a permeabilidade que o indivíduo tem a novos eventos, a novas ideias e saber que isso confere um risco para a psicose. Essa também não é uma área tão estudada quanto são as áreas de neuroticismo, conscienciosidade, amabilidade, assim como ali um excesso de extroversão tem uma relação com mania, isso ainda que a relação de abertura com psicose é algo a ser estudado mais extensivamente, mas a gente tem algumas evidências preliminares dessa associação, evidências que são importantes. O polo de um indivíduo muito pouco fechado seria algo como uma alexitimia, um indivíduo que tem uma dificuldade de percepção e de abertura para experiências internas. Isso pode dificultar que esse indivíduo tenha uma percepção melhor do seu universo interno, o que, francamente, é uma premissa da maior parte das psicoterapias e, portanto, isso pode ser um empecilho para que o paciente se beneficie da psicoterapia e o terapeuta o profissional de saúde vai ter que estar atento a esse fator. Bom, aqui temos os mecanismos pelos quais cada dimensão de personalidade se expressa na psicopatologia. O modelo 5 fatores ele é útil não só porque ele descreve, mas porque ele explica a psicopatologia. 2 elementos centrais desse vídeo. O primeiro nós conhecemos a maior parte dos mecanismos pelo que os fatores de personalidade do modelo dos 5 fatores se expressa na psicopatologia. Existe, claro, muito a ser estudado, mas esse modelo é um modelo que se mostra muito sólido e válido para a prática clínica. Nós conhecemos o mecanismo e ele é um modelo abrangente, que permite que a gente faça uma avaliação abrangente dos nossos pacientes, como é a avaliação que precisa ser feita. É disso que nós estamos falando e é esse o centro do novo paradigma. Recomendo que você continue estudando sobre esse tema. Tem vídeos aqui do modelo dos 5 fatores que você pode assistir. O podcast Papo de Psiquiatra tem bastante sobre o assunto também, que também está disponível agora no YouTube. Deixe seu comentário, sugestão, solicitação de tema, assine aqui o canal para você não perder nenhum vídeo que eu posto toda quinta-feira e obrigado pela sua atenção.